Então, bom dia. A Cor do Dinheiro, edição do dia 22 de setembro do ano da graça de 2021. Assim é que é, porque ontem me esqueci. Desculpe lá se eu ouvir aqui barulho extra, é aqui da maluca da minha gata, é que se farta de correr de um sítio para o outro. Passa a noite a fazer disparates, depois, em vez de descansar a esta hora, enfim, é correrias. Antes de fazermos o programa de hoje, quero pedir a quem está desse lado que me diga se o som está a chegar bem. Porque há bocado eu tive que mudar de câmara por um problema de última hora e, portanto, há bocadinho percebi que o som não estava grande coisa. Portanto, confirmem-me só se está tudo bem com o som. Ponham um polegar para cima para eu poder avançar com isto. Vamos começar por onde? Temos muita coisa no período de ordem do dia. Portanto, vamos correr. Bom, Telma Coelho, muito obrigado pela indicação quanto ao som. E por isso é que vamos correr rapidamente alguns destes temas. O primeiro tema é lembrar que no dia 26 de setembro, à noite, por volta das 9 da noite, vamos eu, o João Marcos de Almeida, o Rui Ramos, o Miguel Morgado e o Vasco Rato fazer um programa especial sobre as eleições autárquicas, das 21 às 23 horas. Vai ser absolutamente em direto, aqui na plataforma da Cor do Dinheiro, aliás, aqui no canal A Cor do Dinheiro, na plataforma de Facebook e provavelmente também no YouTube. Segundo ponto, o Think Tank, que era para ser feito ontem, passou para hoje, como lhe tinha dito. Portanto, hoje às 18 horas, eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar vamos fazer aquilo que normalmente acontece à terça-feira. Já agora, lembrar também que o Corporate Vision desta semana é sobre quanto custa cada emprego, vai para o ar na sexta-feira às 12 horas. Eu e o José Pedro Farinha vamos explicar aquilo que é o verdadeiro custo para uma empresa quando cria um posto de trabalho. Não é o salário líquido, é quanto custa tudo. Já agora lembrar também que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída põe lá no cupom promocional Camilo e tem um desconto de 10%, fora as promoções semanais que nós divulgamos aqui. Bem, e agora sim, vamos... eu vou-lhe explicar o que é que vamos fazer amanhã de surpresa, um programa surpresa, amanhã, quinta-feira. Vai ficar para o fim, portanto, é um teaser. Aguenta até ao fim do programa, se faz favor. E vamos começar por onde? Vamos começar por um tema que alguns espectadores me andam a questionar há vários dias. Então, você não me fala da Evergrande? Não me apetece, sinceramente, porque, olha, vou-lhe dizer porquê. Porque Evergrandes há por aí bastantes. E não é só na China nem outros mercados. Até aqui em Portugal há. Portanto, o fundamental aqui são duas coisas. Primeiro, os reguladores estarem atentos. Segundo, você estar atento. Nunca se esqueça de uma máxima fundamental no mercado. Quando alguém lhe faz uma proposta que parece demasiado boa, é porque é demasiado boa. E quando é demasiado boa, há por trás quase sempre marosca. Ok? Isto vale para juros, por exemplo, remunerações. Quando lhe aparecer um banco, isto é uma regra no mercado, que é quando você vê um banco oferecer uma taxa muito superior aos outros, é porque alguma coisa se passa ali de mal. Aqui é a mesma história. A Evergrande, tudo indica, é uma espécie de esquema de Ponzi. Se você quiser uma dona branca, para aqueles mais velhos que se lembram deste problema. E, portanto, acontecem ciclicamente. E o que eu sinto muitas vezes é que as autoridades não acompanham estes movimentos. E, portanto, acontecem coisas destas. Acontece na China, em todo lado qualquer. Eu nunca mais me esqueço. Estava uma vez em Xangai, em trabalho, e estava a ver a televisão e uma referência ao Agricultural Bank of China. Sabe quantos clientes tinha este banco na altura? 320 milhões. Ouviu bem? 320 milhões de clientes. Uma perguntinha só. Imagine só que há um problema com um banco destes. Você acha que o problema é exclusivo dos 320 milhões de clientes e da China? Não é, pois não. É para todo o mundo. Portanto, é a isto que nós temos que estar atentos. E, portanto, a Evergrande não me surpreende nada. E suspeito que outras Evergrandes que vai cá por aí também hão de ir ao charco, mais dia, menos dia. Vamos ver as repercussões desta brincadeira. Mas também, repare, isto como é cíclico, nós temos que nos habituar a estas coisas, não é?
e, sobretudo, também não entrar em pânico. Bom, vou voltar ao encontro de Fora da Caixa, organizado pela Caixa Geral de Depósitos, ontem em Portimão. Eu estive lá, fui o moderador da sessão, e quero fazer aqui referência a 2 pontos. Primeiro, nós tentámos discutir 2 coisas em matéria de turismo. Como sabe, a economia do Algarve vive, não é exclusivamente, mas muito dependente do turismo. 2 coisas. Primeiro ponto, como é que se transforma o Algarve para todo o ano, turismo? Ou seja, dessazonalizar o turismo. Isto é uma palavra terrivelmente difícil de dizer. E, em segundo lugar, como é que nós pegamos no turismo português e elevamos o valor dele? Ou seja, quanto é que ele deixa em Portugal? Porque, como sabe... Ó, Grandinha. Desculpe lá. Bom, como sabe, nós temos ainda segmentos do turismo que são low cost. Não é mau que exista low cost. Não podemos é viver, sobretudo, de low cost. E, portanto, estes 2 temas. Segundo ponto, devo dizer que os convidados que estiveram presentes, eu quero agradecer em particular aos que estiveram lá a dar o seu testemunho, não é? Alguns deles exemplos fantásticos de para onde é que o turismo português pode caminhar, foram muito úteis para quem esteve na sala. E percebemos isso depois pelos comentários. Segundo ponto, referenciar aqui algo que eu já tinha dito aqui há umas semanas. Que os bancos portugueses estavam a ter um comportamento impecável na questão das moratórias. Alguns deles tiveram a preocupação de escrever aos seus clientes, porque os bancos têm uma matriz de risco de cada cliente, e a dizer assim, olha, você tem dificuldades, repetemos aqui uma posição, o que é que você quer fazer? Quer reestruturar o crédito? Ontem o Dr. Paulo Macedo, CEO da Caixa Geral de Depósitos, explicou no seu discurso, eu não sabia, no caso da Caixa Geral de Depósitos também, que tinham tido essa preocupação, e ele disse publicamente que não espera uma grande hecatombe aqui ou um problema grave aqui. Ainda bem, mas já agora é de elogiar este esforço que os bancos tiveram nos últimos tempos. Os bancos normalmente são insultados pelas piores razões. Neste caso concreto, eu acho que estão a ter um comportamento fantástico e isso vai se refletir depois na inexistência de problemas graves com os seus clientes. Veremos isso nos próximos 2 a 3 meses. Bom, a gafezinha da ministra espanhola. A ministra espanhola, Reis Maroto, muito desgraçadamente, teve uma tirada daquelas à ministra do Comércio portuguesa que há uns tempos, quando aconteceu o problema na China. Porque foi confrontada com a história do vulcão em La Palma e disse que o vulcão também poderia ser usado como atração pelo que a natureza trouxe a La Palma. Quer dizer, isto é de uma insensibilidade. Eu não sei como é que estas pessoas chegam a ministros. Já tínhamos o exemplo da Ministra da Agricultura portuguesa. Como é que uma pessoa, conhecendo o drama que é o vulcão, que a gente nunca sabe o que acontece com o vulcão, está a ver as casas das pessoas serem consumidas, o risco de vida, e diz que isto é atração pelo que a natureza trouxe a La Palma. Ela já pediu desculpa, eu acho que devia ter ido diretamente para o olho da rua, porque quem não tem esta sensibilidade não merece continuar como governante. Enfim, mas também como já vimos em Portugal, também, por cá também acontecem coisas dessas e os ministros continuam impávidos e serenos no seu cargo. Por falar nisso, já sabemos alguma coisa do inquérito ao acidente do ministro Cabrita? Já agora só um pormenor. Há dias houve um repórter de televisão que estendeu um microfone ao Primeiro-Ministro a perguntar assim: o senhor demorou 1h de 40 do Algarve para cá, como é que foi possível? Se calhar parou no meio da autoestrada, veio um helicóptero buscar, largou ao pé de Lisboa, depois voltou a entrar num carro. Deve ter sido isso, não é? O Primeiro-Ministro fugiu à resposta a esta questão. Isto é deplorável, é lamentável. Os governantes devem um dever de explicação às pessoas. Percebe? Bom, último ponto deste... Não, último não, penúltimo ponto, período de ordem do dia. Eu ontem falei aqui no artigo do Público sobre o currículo científico da historiadora Raquel Varela. E expliquei aqui que as pessoas, que o modelo de incentivos está errado em Portugal para conceder bolsas. Isto é um bom exemplo. E também expliquei aqui que Raquel Varela não estava a conseguir explicar toda a sua obra científica. Bom, eu ontem percebi que muita gente, inclusive da esquerda, se atirou a Raquel Varela. E como nós vamos falar no próximo dia D, isto é profundamente revelador do poder da esquerda em Portugal. Repare, a Raquel Varela tem sido uma darling da esquerda em Portugal. Eu, sinceramente, diz uma série de tontices. Não vou dizer que ela é tonta, mas a esmagadora maioria das coisas que já lhe ouvi falar, nomeadamente sobre economia, é de uma pobreza confrangedora. É às vezes, de uma indigência total. Mas pronto, estou a falar de economia, que é o setor que eu conheço. Não estou a falar do resto. Do resto não falo. Mas a Raquel Varela, apesar de tudo, teve sempre expressão nos meios de comunicação social, depois, inclusive nas televisões. Ficou o célebre uma gafe que eu pus aqui sobre o pianista barra... Enfim, deplorável. Quando a gente não tem cultura é melhor não falar das coisas, mas enfim.
Deixando isso de lado. O pior é que a Raquel Varela teve sempre este destaque por ser de esquerda, ponto final, e dizer aquelas coisas encostadas à extrema-esquerda. Esta história que está a acontecer agora, dizem algumas pessoas, eu não sei se é verdade, mas é bom também não deixar passar isto, que a Raquel Varela começou a divergir, ou melhor, defender teses que são contrárias àquilo que alguma esquerda defende, e por isso é que o pessoal se começou a atirar a ela. Eu não sei se isto é verdade, mas se for, é revelador do poder da extrema-esquerda em Portugal. Já agora, para a Raquel Varela isto devia servir de exemplo. Porque é assim, as cliques e os lobbies apoiam-nos quando dá jeito. Quando a gente começa a fugir da linha divergente, é um sarilho. Passamos a bestas. De bons a bestas. Eu sei muito bem o que isto é. Suspeito que a Raquel Varela não sabia, mas espero bem que isto lhe sirva de lição. Último ponto. Ouvi a malta da Ground Force dizer que a greve provou que a empresa é, imagine, estratégica. Eu acho que a gente precisa de redefinir aquilo que os livros de gestão nos ensinaram como estratégico. Não sei muito bem porque é que uma empresa de handling, no mercado onde podem aparecer as outras empresas, é estratégica. A não ser... Pois, é isso mesmo. A empresa é estratégica para torrar dinheiro dos contribuintes, que é o que a malta dos sindicatos quer que o governo faça com a Ground Force. Já agora, como você vai ver, em seu devido tempo, aquela decisão de vender à TAP o equipamento que depois subaluga a Ground Force, aquilo é um terrível ato de má gestão por parte de uma empresa e da outra. Mas a seu tempo veremos isto, ok? Bom, mas não se esqueça, vá começando a redefinir o conceito estratégico no seu livro. Ou então, se quiser, no seu caderninho de notas, ou se quiser, no dicionário de economia, ou de termos de gestão. Bom, agora sim, vamos à matéria de hoje. Eu, toda a minha vida, desde que faço comentários, condenei a presença de certos ministros em eventos eleitorais. Por exemplo, ministros das Finanças em comícios para eleições. Por exemplo, ministros da Saúde em comícios. Por exemplo, ministros da Segurança Social em comícios. Porquê? Porque são matérias eminentemente técnicas, onde o que conta é a credibilidade da pessoa do seu ponto de vista técnico, profissional, e não a promessa que se faz. E, portanto, quando nós vamos para os comícios, como dizia ontem o professor Manuel Sobrinho de Simões, aliás, devo dizer que aquela sessão de Fora da Caixa ontem em Portimão foi brutal. O Pedro Abrunhosa a entrevistar o Manuel Sobrinho de Simões. E o Manuel Sobrinho de Simões dizia a uma certa altura, nós, quando estamos na política, temos tendência a ser inflamados. Você sabe o que é isso aqui da cor do dinheiro. Ora, eu acho que o Sobrinho de Simões tem toda a razão. E esta razão, este pormenor de nós nos inflamarmos nestes momentos, devem estar separados da parte técnica. O Ministro das Finanças deve ser um repositório de confiança, de credibilidade. Assim como o Ministro da Saúde. O que é que aconteceu aqui? Toda esta introdução é para lhe dizer que eu fiquei chocado com a presença da doutora Marta Temido. Embora, sinceramente, já há pouco me choque naquela senhora. E também no Primeiro-Ministro. No comício, ou uma ação de campanha do Fernando Medina. Repara uma coisa. A Ministra da Saúde não tem nada que fazer na João Crisóstomo para justificar a presença em comícios ou ações de campanha do Fernando Medina. Eu vou-lhe dar uma minha palavra de honra que estivéssemos com um governo do PSD e um ministro do PSD fizesse isto, eu estaria aqui a dizer exatamente a mesma coisa. Estes ministros não podem participar nestas coisas. Primeiro porque é uma questão técnica. É uma questão de credibilidade. Segundo porque a senhora tem milhentas de coisas para fazer no Ministério da Saúde. Portanto, participar em ações de campanha é deplorável. É para lá de deplorável. Bom, eu não sabia disto. Só soube ontem porque vi o Carlos Moedas reagir a isto. E reagiu bem. O que é que disse o Carlos Moedas? Bom, que estava chocado, ou logo que era, e que lembrou que Lisboa tem 90 mil famílias sem médico de família.
Espera aí. A senhora acha que isto é um assunto pouco relevante? A senhora acha que há IPOs que não fazem cirurgias, ou como apareceu aí ontem, desde abril, ou não sei das quantas, ou hospitais que não fazem? Bom, a senhora acha que não há nada para fazer para resolver o problema das listas de espera? Ou a senhora acha que a sua função sacratíssima é andar a fazer, o termo aceitável aqui é fretes a políticos em campanha eleitoral? Uma última pergunta. A doutora Marta Temido ainda não percebeu que foi usada pelo Primeiro-Ministro por causa daquela questão da liderança do PS e está a ser usada pelo PS? Ainda não percebeu isto? É tão tonta que não percebe isto? Bom, um dia vai ter uma surpresa à la Raquel Varela, digo eu. Bem, primeiro ponto da conversa de hoje. O Ministro João Pedro Matos Fernandes ontem veio asseverar aos portugueses que não vai haver aumentos da luz. Epá, desculpe, você faça-me um favor. Isto é um problema de literacia em Portugal. Ainda ontem eu conversava com pessoas na mesa, no almoço, dentro de fora da Caixa Geral de Depósitos, sobre isto. É um problema de literacia. Eu não consigo perceber, às vezes, a ingenuidade com que os portugueses caem nestas coisas. Vamos lá ver. Você é um operador de qualquer coisa. E você compra matéria-prima. Imagine, você vende peixe na praça. Se alguém lhe vender o peixe mais caro hoje, você vai refletir esse preço. Esse aumento. Porque senão você perde dinheiro. Na luz é a mesma coisa. A gente pode sofisticar o que o meu pai dizia muitas vezes assim. Houve uma altura em que eu tive para ir para a eletrotecnia. E o meu pai dizia assim, olha, um interruptor é sempre um interruptor. Pode ser mais sofisticado. Podes chamar relé, podes chamar o que quiseres. Um interruptor é sempre um interruptor. Interrompe um circuito. Aqui é a mesma coisa. Percebe? Podem sofisticar isto, pode ter o que você quiser, percebe? Com conceitos altamente económicos e não sei o que financeiros. Bull fucking shit. Ok? Aumenta o que é aumenta o que. A menos que você tenha uma margem tão grande que diga assim, epá, eu vou acomodar isto. É estúpido. Ok? Nunca pode acomodar aquilo tudo. Segundo, você não é a Santa Casa do Misericórdia. Bem, a menos que você diga assim, eu tenho aqui uma almofada. O que é uma almofada? Convinha que nos explicassem. Agora aparecem com uma almofada de 800 milhões. Bom, sabe o que é uma almofada? É tirar de algum lado para cobrir em algum outro sítio. Percebe? Não é mais nada do que isto. Ou então você dizer assim, um déficit tarifário. Não repercute o preço. Aqui tudo vão ficando com créditos, operadores, produtores de energia e um dia alguém tem que pagar. Percebe? É isto que se trata. Este senhor e a política dele, que é uma tontice, percebe? Comprova uma coisa. O PS lida muito mal com dificuldades quando está no governo. Não sabem governar quando há aumentos, quando alguma coisa mexe. Só sabem governar com floreados quando as coisas correm bem. E na energia as coisas não estão a correr bem. Então vamos lá. O senhor ministro... Fazer barulho para o outro lado. Desculpe lá, esqueci-me de prender a gata na cozinha. Bom, ponto fundamental aqui. O ministro sai-se com esta. É um mercado regulado. Mercado regulado. Sabe quantas pessoas estão no mercado regulado? 20% do mercado. Agora veja a distinta lata do ministro. Mas outras pessoas estão fora do mercado regulado, do mercado livre, vão sofrer um aumento. Mas se quiserem, estão à distância de um clique ou de uma chamada telefónica. Ou seja, barata tonta. Está a dizer às pessoas para saírem do mercado livre para optar ao mercado regulado. Ou seja, o mercado que todos nós andamos a pagar. Está a perceber? Com subsídios. Primeiro ponto. Segundo ponto. Daqui por dias o mercado muda e você vai descobrir que o mercado livre há tarifas mais baixas do mercado regulado, como aconteceu até há pouco tempo. O que é que esta barata tonta vai dizer depois? Vai dizer, o mercado livre está à distância de um clique e de uma chamada. Isto é disparate, percebe? Isto é política, porque o governo está com eleições à porta e você vai ver que, à medida que nos caminhamos para a história das eleições de 2023, isto vai se agravar substancialmente. Bom, promessa feita. Vamos mudar de assunto. Doutor António Costa, Primeiro-Ministro, ontem lá saiu com a ideia de explicar o que era a lição exemplar que ele queria dar à Galp. Então, vamos lá ver qual é a lição exemplar. Aliás, é o Público que retrata isso muito bem hoje, numa notícia aqui no canto inferior esquerdo.
Está ali em baixo. Bom, e então qual é a lição? A lição é esta. O Primeiro-Ministro explicou, aliás, isto está no artigo no Público, no Jornal Público, vai lá ler. Explicou as tais declarações polémicas, isto é preciso dar uma lição exemplar. Qual é a lição? É que defender quem foi despedido. Pá, desculpe lá. A história que se passa aqui uns mais de 6 meses, agora é que ele aparece com isto. Só um pormenor. Sabe o que é que isto lembra? 2 galifões estão ali em baixo, na rua. Epá, eu vou atacar, pá, eu parto o focinho, pá. Eu desfaço, eu faço isto e faço aquilo, pá. E a outra pessoa diz, faz lá. Chega assim a peitar-se para a frente. E depois a pessoa diz, pá, tu vê lá se tens juízo, pá. Está a ver? Ou seja, eu nem vou utilizar o termo brasileiro para isto, mas você investigue. Isto aqui é borrou a pintura. Não há outra forma de designar isto. Pergunta que você fará. Porquê é que o Primeiro-Ministro, depois de insistir ontem que a Galp não se portou bem, aliás, o Público diz hoje que afinal a Galp diz que a história da formação que nós falamos aqui ontem é mentira. Percebe? Pronto. Deve ter... Para já, como eu disse ontem, não fazia sentido. Em todo caso suspeita-se, ou parece mesmo que é treta do Governo, mas enfim. Voltando a isto. O Primeiro-Ministro fez isto por uma razão muito simples. Ele provavelmente não esperava o broá nos últimos dias. Aliás, nós fomos apenas um modesto contributo aqui na Cor do Dinheiro, porque houve gente que falou disto e foi muito chata na forma como falou. E mais, eu sei de fonte seguríssima, ok, que dentro do Partido Socialista houve gente com 2 dedinhos de testa que chegou ao pé do Costa e disse assim, desta vez passaste. O que é que foi aquilo? Tu pensaste no que estavas a dizer? Ou foi um acidente de conversa já para uma hora assim menos adequada do dia? Faites la liaison. Olha, se calhar é melhor. Retrataste da melhor maneira possível. António Costa não se sabe retratar. Porque a retratação aqui é dizer assim, meus senhores, desculpem, excedi-me. Ora, para um ser humano, político ou não, isto é a missão mais nobre. Quando a gente comete um erro, eu já disse aqui várias vezes, cedi-me várias vezes. Até porque quando nós estamos a falar em direto, acontece. E como eu digo muitas vezes, não é nada de pessoal contra as pessoas. É de política, percebe? É preciso parar as duas coisas. O Primeiro-Ministro devia ter dito eu cedi-me. Mas não. Não, eu mantenho. Já agora, o que eu queria dizer, por isso é que ele se sentiu obrigado a escrever um artigo para o Público, não é? Sintomático também é no Público. Não. O quê? O exemplar é defender quem foi despedido. Então, se é esse o problema do exemplar, nunca devia ter dito eles têm que levar uma lição exemplar. Então, toda a gente tem que levar uma lição exemplar. Ele devia ter sido explícito. A gente vai fiscalizar a Galp, que é para perceber se tratou daquilo como deve ser. Olha, azar, vai descobrir que foi mesmo bem tratado. Percebe? Portanto, o Primeiro-Ministro foi buscar esta como desculpa. Chama-se isso fugir com o rabo à seringa. De facto, não está no sítio. Porque se estivesse no sítio, tinha dito assim, meus senhores, I'm sorry. Ok? Eu exagerei. Chegava. É assim que nos ensinam. Foi assim que a minha avó me ensinou quando era criança. Bom, que é para não falar dos meus pais. Bem, então, sigamos para mim. A Moody's, belíssima notícia, já tinha aqui dito ontem, mexeu no rating de vários bancos. Ontem eu não sabia quais é que tinham sido, mas já fui ver depois, pensei que tinha sido 1 ou 2 só, não foi. Então, veja. Caixa Geral de Depósitos, soubemos ontem. BCP, Santander Tota, BPI e o Crédito Agrícola. Bom, deixe-me explicar-lhe uma coisa. Quando as agências de rating baixam o rating da República, os bancos levam por tabela. Quando sobe o rating da República, os bancos também beneficiam. Ora bem, é o que se passa neste caso. Ainda bem. Ainda bem mesmo. Porque significa que estão a reconhecer que os bancos portugueses estão melhor. E mais, para nós portugueses todos, o sabermos que os bancos portugueses estão em boa situação, para nós é uma boa notícia. Portanto, realce para esta decisão da Moody's, que você vai ver, vai ter outro tipo de consequências. Havemos de chegar a isto. Bom, só o último ponto para fechar isto. Que tem a ver com a promessa e o teaser que eu fiz no início do programa. Amanhã, porque está cada vez mais analistas a alertarem para o risco do governo mexer no regulamento de rendimentos, para fazer cedências ao PCP e ao Bloco. Há cada vez mais analistas a assinalar o risco desta decisão.
Eu amanhã vou fazer um programa especial só sobre isto. Fica prometido. Ainda não sei a hora, mas amanhã de manhã, na Cor do Dinheiro, terei o cuidado de avisar para isso. Não se esqueça, você vai perceber com exemplos concretos qual é o risco desta decisão. E isto é uma preocupação de informação de todas as pessoas, porque quanto mais informação nós tivermos, mais depressa caímos em cima dos idiotas que tomam uma decisão desta. Bom, ficamos por aqui. Quero agradecer às 7.000 pessoas que estavam um bocado em direto. Quero pedir a estas pessoas outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também sabe porquê? É que aquilo que houve aqui não houve mesmo em mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 18 horas com o Think Tank.